Sabe, esses dias eu estava pensando em algumas coisas que o Dr. Tim Elmore, criador do Habitudes, ele compartilhou. Eu achei muito interessante e eu queria também compartilhar com vocês. Ele disse o seguinte, que todas as situações que a gente enfrenta na vida, ao longo da vida, nós como líderes podemos colocar em um de 3 baldes. Achei interessante essa analogia. Por quê? Vamos imaginar o seguinte, o primeiro balde é aquele balde das situações em que eu tomo a iniciativa, em que eu devo tomar iniciativa, em que estão sob a minha responsabilidade. O segundo balde são aquelas circunstâncias, aquelas situações que não sou eu que tenho que ficar puxando, não está sob a minha responsabilidade. Ou seja, eu preciso confiar na providência de Deus, na ação de Deus. E o terceiro balde é muito interessante também, que ele fala que são situações em que eu também não tenho controle, tipo, eu não posso obrigar as pessoas a pensarem da mesma maneira que eu penso, mas é o balde que diz que eu posso influenciar as pessoas, que eu posso encorajar as pessoas, que eu posso desafiar as pessoas. E aí, um relato bíblico que eu achei muito interessante que ele fez foi a situação que envolveu o rei Davi, a Batseba e o Urias, marido dela, né? Isso está lá em 1 Reis, aliás, que é o texto base para essa mensagem, para esse compartilhamento. E lá diz o seguinte, que incrível, né? Que o rei Davi, ele errou em colocar as circunstâncias nos 3 baldes, ele errou nos 3 baldes. Por quê? O primeiro balde que cabia a ele, naquela época, a gente sabe disso, você sabe disso, né? Cabia aos reis estarem em guerra, junto com seus soldados. Né? Ou seja, primeiro balde, responsabilidade que cabia ao rei, no caso, a Davi. Mas ele não foi na guerra. Ele resolveu ficar lá no palácio, descansando, relaxando, sem fazer nada. Balde errado. O segundo balde ele também errou, porque, vamos pensar bem, Davi tinha muitas esposas, muitas, mas ele não confiou que aquelas esposas que ele já tinha poderiam supri-lo das suas necessidades. Então o que ele fez? Ele cobiçou Batseba, a vizinha, e a tomou para si. Segundo balde errado. E o terceiro balde, o da influência, ele também errou, porque o que ele tentou fazer para consertar a situação, né? Ele embebedou Urias, fez Urias, falou para Urias, tentando convencê-lo a voltar para casa e a dormir com a esposa, né? E aí, para piorar a situação, ele viu que isso não deu certo, ele escreveu uma carta ao seu comandante, que estava lá no campo de batalha, ou seja, influência, dizendo, e mandou Urias de volta para o campo de batalha, levando a carta para entregar para o comandante. O que dizia nessa carta? É onde ele usou toda a influência que ele tinha de rei, né? Terceiro balde errado. Ele disse para o comandante colocar Urias na primeira linha de batalha, que certamente quem ficava na primeira linha seriam os primeiros a morrer em combate. Então Davi, o rei Davi, né? Ele errou com a sua liderança, ele errou em relação aos 3 baldes. E olha só que coisa mais triste, é que Urias acertou os 3 baldes. E a palavra nos mostra que Urias, mesmo bêbado, porque ele foi embebedado por Davi, mesmo bêbado, ele se recusou a dormir com a esposa dele, a voltar para a casa dele para descansar, e ele ficou na escadaria do palácio. Então a questão que o Dr. Tim Elmore, ele nos fala quando ele compartilhou sobre os 3 baldes, e que bate profundamente no meu coração, eu queria compartilhar isso com você, diante de todas as circunstâncias que têm acontecido na sua vida, como líder, como influenciador, você tem colocado essas circunstâncias nos baldes corretos? Lembrando, o primeiro balde são aquelas circunstâncias onde nós temos que tomar a iniciativa cabe a nós, a nossa liderança. O segundo balde é aquilo que não está no nosso controle, então nós temos que confiar na ação de Deus. E o terceiro balde é, mesmo sabendo que não depende de mim,
eu posso influenciar as pessoas ao meu redor a fazer aquilo que é o certo. Como é que nós temos usado os 3 baldes? Eu queria orar por você neste momento. Vamos orar? Pai, eu quero pedir, Senhor, em nome de Jesus, que cada pessoa que está assistindo esse vídeo agora, cada líder, cada influenciador, possa ter o discernimento na hora de colocar todas as circunstâncias que acontecem na vida, em todos os aspectos, em todos os ambientes. Coloque as circunstâncias nos baldes corretos, seja no balde 1, no 2 ou no 3. Que a gente não cometa o erro de colocar as circunstâncias e agir de forma errada, colocando as questões nos baldes errados. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.